Quando dormimos, dificilmente conseguimos distinguir a realidade de um sonho. Então, como sabemos o que é real e o que não é? Para os cientistas, algo é real se as suas propriedades forem determinadas antes de serem medidas. Uma maçã pode ser verde mesmo quando ninguém está olhando para ela, mas o mundo quântico parece seguir as regras diferentes. 3 cientistas ganharam recentemente um prêmio Nobel que prova que o nosso universo não é real localmente. Mas se o nosso mundo não é real, em que lugar é este em que vivemos? Imagine que há 2 pessoas, Ana e Luke, ambas localizadas em lados opostos do Sistema Solar. 2 moedas são enviadas do centro do Sistema Solar, cada uma delas orientada para um deles. Enquanto as moedas se movem pelo espaço, elas estão girando. De acordo com a mecânica quântica, é impossível prever de que lado é que as moedas pousariam. Os resultados são aleatórios, mas quando Ana escolhe cara, ela sabe imediatamente que a moeda de Lucas deveria ter caído em coroa. As chances de prever corretamente isso, mesmo 200 vezes seguidas, são de 1 em 10 elevado a 60, que é mais que todos os átomos do Sistema Solar. Apesar de Ana e Luke estarem separados por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica diz que Ana pode continuar a prever os resultados de Luke com base no que obteve, como se as moedas tivessem uma espécie de ligação telepática. Essa experiência de pensamento é conhecida como o paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen. Parece impossível, mas no entanto é assim que o universo funciona. Como pode algo viajar mais rápido do que a luz? Qual é o pixel da nossa realidade? E como é que o universo muda de previsível para aleatório? Antes da mecânica quântica, os cientistas acreditavam que o mundo era determinista. Pensavam que se conhecessem certas propriedades sobre um sistema físico, poderiam determinar tudo sobre este sistema no passado e no futuro. Mas depois os físicos descobriram um fenômeno chamado enredamento quântico, que descreve um estado em que 2 partículas permanecem ligadas, independentemente da distância entre elas. Isso pode não parecer muito incrível, mas imagine que isso funciona mesmo que o par enredado se encontre em lados opostos do universo. Isso parece estranho, até mesmo no mundo da mecânica quântica. Geralmente acreditamos que nada pode viajar mais rápido que a luz, o que significa que há um limite para a rapidez com que qualquer sinal pode viajar. Contudo, se for criado um par de partículas emaranhadas e as enviar na direção oposta, aumentando a distância entre elas e depois medir o estado quântico de uma partícula, o estado quântico da outra será subitamente determinado. Pode imaginar isso como 2 caixas, cada uma contendo ou uma pedra branca ou preta. Assim, sempre onde quer que uma pessoa abra uma das caixas, conhece imediatamente a pedra da outra caixa. Isso foi demonstrado através de distâncias de centenas de quilômetros em intervalos de tempo de menos de 100 nanosegundos. 1 nanosegundo é igual a 1 bilionésimo de segundo. Assim, se as 2 partículas enredadas de alguma forma trocam informações, fazem isso a velocidades pelo menos milhares de vezes mais rápidas do que a luz. Mas isso não é tudo. Assim como a gente sobe em balança para saber o nosso peso, cientistas fazem isso com partículas para descobrir as suas propriedades. Mas e se essas propriedades só se tornassem determinadas no momento em que a medimos? Isso significaria que o nosso universo não poderia ser tanto local como real. Pelo menos uma, se não ambas, dessas premissas está errada. Definir a realidade é uma coisa complicada a fazer. Não vemos partículas minúsculas, no entanto, elas existem. Não podemos tocar no ar, no entanto, ele está lá. Então, o que é real? Em física, real significa que os objetos têm sempre propriedades definidas, independentemente de estarmos ou não medindo eles. Por outras palavras, uma árvore em queda numa floresta faz um som, mesmo que ninguém esteja lá ouvindo. E local significa que os objetos só podem ser influenciados pelo seu ambiente, e que essa influência não pode viajar mais rápido que a luz. É importante que o nosso mundo seja real, porque, como Isaac Newton acreditava, se conhecer as posições e velocidades de todos os ingredientes do nosso mundo e se identificar as forças que os influenciam, a física pode prever o que o mundo seria a qualquer momento do futuro. Mas o mundo quântico tem frequentemente uma natureza indeterminada. Dito de forma simples, é frequentemente aleatório ou não pode ser previsto. Considere uma experiência simples. Encha um recipiente com vários átomos radioativos e espere. Geralmente é possível prever quantos átomos permanecerão e quantos irão se decompor. No entanto, nunca se pode ter a certeza de quais átomos que irão e não irão sobreviver. Você pode também disparar um número de partículas através de uma fenda dupla bem estreita.
Pode-se prever que o padrão de interferência aparecerá no ecrã por trás da fenda, mas nunca vai se saber onde cada partícula individual vai cair, mesmo que estejam sendo disparadas uma de cada vez. Alguns aspectos da física quântica parecem ser completamente aleatórios, mas serão eles realmente aleatórios? E se apenas nos faltar informação? Albert Einstein acreditava que o emaranhamento não estava violando o realismo local, mas sim que a física quântica estava incompleta. Ele pensava que as variáveis que ligavam as partículas emaranhadas acabariam sendo encontradas. E os três cientistas, John Clauser, Elaine Aspect e Anton Zeilinger, compartilharam um prêmio Nobel por provarem que essas variáveis ocultas não existem. Os cientistas chegaram à conclusão de que uma partícula enredada não tem quaisquer propriedades até que alguém a meça. E assim, essas propriedades não podem ser conhecidas ou adivinhadas por qualquer meio. Então, se o universo não é real, então o que é que estamos vendo e experimentando exatamente? Um grupo de físicos de Los Angeles inventou uma nova teoria da realidade, que se baseia em padrões ou cristais periódicos. Cristais podem ser de diferentes formas, mas também de diferentes dimensões. Ainda mais, um cristal de dimensão superior pode ser projetado para criar um padrão numa dimensão inferior. O padrão resultante chama-se um cristal quase-cristal. Os físicos tomaram um cristal 8D específico, projetaram para 4D num determinado ângulo, e a partir dele, conduziram um cristal quase-cristal 3D que eles acreditam ser uma subestrutura de toda a realidade. O bloco de construção fundamental deste cristal quase-cristal 3D é chamado tetaedro ou triângulo tridimensional com todos os seus lados do mesmo comprimento. Este comprimento é a menor unidade teorizada de comprimento existente, chamada de comprimento Planck, que é 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton, ou em metros seria 0, seguido de 36 zeros e no final 0,16 metros. Se um átomo tivesse o tamanho da Terra, um comprimento Planck seria aproximadamente do tamanho de um próton. E é aqui que fica assustador. De acordo com a sua teoria, tal como as telas digitais consistem nas unidades mais pequenas de uma imagem digital, os pixels, um tetaedro é um pixel 3D na nossa realidade. Cada tetaedro tem apenas alguns estados em que pode existir, e um estado de tetaedro define os estados de outros tetaedros que preenchem todo o espaço do universo. Mas se um tetaedro só pode estar num estado específico num dado momento, quem ou que dita o estado em que ele deve estar? Os físicos de todo mundo acreditam que a realidade é feita de informação. Mas o que é essa informação? A informação é um significado expresso através de símbolos, mas o significado nada mais é do que a comparação ou capacidade de perceber algo relativo a outra coisa. E se assim for, a comparação e o significado requerem escolha, em outras palavras, consciência. Assim como quando só sabemos quais são as propriedades de uma partícula enredada quando as medimos, o significado ou a informação só pode existir quando é percebida ou medida. Se isso tudo for verdade, a realidade pode ser um produto da consciência. Mas há também outra ideia para nossa existência, a hipótese de simulação sugerida pelo filósofo de Oxford, Nick Bostrom, e alguns cientistas acreditam que as chances de vivermos numa simulação é de 50%. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos provar que estamos numa simulação, como faríamos isso? Teríamos de começar com a ideia de que o hardware que criou a simulação não tem um poder computacional infinito, porque caso contrário, não seria possível distinguir a nossa realidade de uma realidade virtualmente criada. Dito de outra forma, não seríamos capazes de notar quaisquer falhas. Assim, os cientistas estão à procura de formas de fazer uma simulação revelar-se com experiências que criaram uma sobrecarga num computador teórico com recursos informáticos finitos. Entretanto, outros cientistas estão encontrando outras provas. Todo hardware informático deixa um artefato da sua existência dentro da realidade simulada que está executando. Por isso, deve haver um limite à velocidade de processamento da operação por determinado período de tempo. E acontece que temos tal artefato no nosso universo. A velocidade da luz, que permanece a mesma, independente do observador, tem um limite superior e não pode ser explicado pela física. Portanto, podemos não saber que tipo de computador está executando a nossa realidade simulada ou que propriedades tem, mas uma coisa que podemos dizer com certeza é: se realizasse uma operação por segundo, o seu tamanho de recipiente de memória para o espaço variável seria de cerca de 300 mil quilômetros. Talvez tenhamos este limite de velocidade da luz, porque, caso contrário, seríamos capazes de viajar para outra galáxia antes deste computador poder programar. Mas não é a única indicação de que podemos viver em uma simulação.
Os filmes ou games entram frequentemente no ponto de vista dos personagens para demonstrar as coisas a partir da sua perspectiva. O que vemos e ouvimos na tela é a experiência integrada que não serve de nada para os personagens, está lá apenas para o nosso benefício. E assim, se aceitarmos a hipótese da simulação como a nossa nova realidade, a consciência obtém um propósito claro. Trata-se de uma interface subjetiva integrada que consiste em 5 sentidos. Nenhuma lei natural, ideias filosóficas ou científicas prevêem a emergência da consciência. E não há nenhuma utilidade clara ou vantagem evolutiva que ela possa proporcionar. Portanto, parece que a sua função primária é de haver uma experiência. Mas uma vez que a experiência sem qualquer utilidade clara ou vantagem evolutiva é tão dispendiosa em termos energéticos que deve servir outra pessoa, um observador ou um jogador. Se um dia descobrirmos uma forma de simular seres conscientes, as hipóteses de vivermos numa realidade simulada disparariam. Os físicos da Universidade de Maryland já foram capazes de simular um único núcleo de hélio que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. E pensam que se conseguissem simular um núcleo atômico hoje, talvez em 20 ou 30 anos, simulariam uma molécula, e em 50, um objeto do tamanho de alguns centímetros. Se o progresso continuar, é possível que daqui a 100 anos os cientistas possam simular o cérebro humano. A questão é que, se estamos realmente vivendo numa simulação, não estamos programados para fazer coisas porque temos o livre-arbítrio. Talvez alguém quisesse ver o que faríamos sem quaisquer instruções e o que aconteceria. Talvez os longos anos que vivemos na nossa realidade seriam apenas minutos para o criador da simulação em que nos encontramos. No entanto, dar a um personagem de jogo a sua própria consciência é algo muito além de qualquer tecnologia que possuímos atualmente. Então, no que acredita? Será que o universo e todo o resto não é o que parece? Será que estamos vivendo numa simulação? Queremos ouvir o que você pensa. Por isso, fala pra gente nos comentários. E obrigado por assistirem.